Beleza, uma boa tarde a vocês ouvintes da Rádio Criativa, a todos os nossos seguidores, né? Hoje estamos aqui mais uma vez recebendo a presença aí do nosso grande amigo, né? Que está na sintonia, ó. Já estamos ao vivo, viu? Ó, que legal, gostoso, hein? Então vamos lá? Hoje vamos entrevistar o nosso grande amigo Babá Ifatolá, que vai responder todas as perguntas dos nossos ouvintes e seguidores. Então, hoje, dia 3, domingão, né? Agora são 13 horas em Sampa. Então, a partir de agora, vamos aí bater um papo aí com o Babá Ifatolá. Boa tarde. Boa tarde, Moroboião. Boa tarde a todos. Preparado aí para as perguntas dos nossos ouvintes? Bora que bora. Legal, então a partir de agora vamos começar a nossa entrevista. Essa entrevista está sendo transmitida pelas rádios NET, CX Rádio, Facebook e também pelo YouTube. Então a partir de agora vamos começar aí a entrevista e já vamos aí começar a fazer as perguntas para o nosso grande amigo, né? Eu chamo muito ele de Reinaldo, né? Mas ele tem um nome que é Babá Ifatolá. Então vamos lá. Queria te fazer a primeira pergunta: o que é IFA? Bom, IFA é um sistema divinatório, tá? Do culto tradicional Yorubá, que tem um objetivo de alinhar o destino do indivíduo através de suas práticas rituais, né? Que inclusive o nome, né, é Babá Ifatolá, Babá é de Babalaô, né, de sacerdócio, né, o meu Balufã, e Ifatolá é o nome do meu nascimento. Quando você é iniciado em Ifá, você renasce com um novo nome, tá? Então, Ifatolá é meu nome no culto tradicional Yorubá. Legal. O Araújo do Jabaquara está perguntando para você como surgiu o IFA. O culto tradicional Yorubá, ele tem aproximadamente 2.600 anos em Ilé-Ifé, Nigéria. Tá? A gente tem relatos históricos, obviamente, que ele passa de 10.000 anos, tá? Porque o próprio Orumilá, que é o testemunho do destino, tá? Ele tinha por propriedade anotar tudo, tá? Que Elidumare, Deus, criasse. Tá? Então, nós temos fatos, inclusive o culto tradicional Yorubá, Ifá, é tombado como patrimônio imaterial da humanidade, tá? Assim pela Unesco, tá? Por ser tão importante, tá? Para os seres humanos, de tão antigo que é, né? É tido inclusive como uma das culturas mais antigas do mundo. O Diego Bisoli está perguntando qual é a diferença da sua religião por Candomblé e a Umbanda. Tá, vamos lá. O Ifá foi trazido para o Brasil, tá? Na época da escravidão, entendeu? Mas naquela época existia uma necessidade de um culto ancestral, tá? Por parte dos povos que aqui estavam, tá? E esses povos se uniram e denominaram-se então o Candomblé, tá? A religião essa brasileira. O Ifá, tá? Foi mantido obviamente na cultura através do oráculo e ele se faz até hoje o Candomblé. Tá? O Ifá, até então, era somente uma forma de consulta no Umeri de Longum, o jogo de búzio. Só que o Ifá por si só já existia há muitos e muitos anos antes da escravidão, uma religião completa, vasta e completa, com informações de Odu, que através dessas suas práticas, tá, os seres de forma individual buscavam sua evolução acerca do seu destino, entende? Legal. A Mônica e Tiago da Vila Prudente pergunta: quais os passos para a iniciação do IFA? Bom, primeiro de tudo é consulta oracular. Tá? Todas as pessoas elas têm direito a conhecer seu destino. Elas têm, todas as pessoas, IFA é para todas as pessoas. Tá? Explicando claramente isso, IFA é para todas as pessoas, tá? Para cultuarem o seu destino. Tá? Por isso é bem separado em termos de cultuador, tá? E iniciação para aqueles que vão se tornar sacerdotes dentro do culto IFA. Entendeu? Mas o primeiro passo
consulta oracular. Então vamos lá. Olha, Paulo Ricardo de Piracicaba pergunta para você: o que é Itefá? Tá, o Itefá é a iniciação em Ifá, tá? Seria a segunda mão de Ifá. A primeira mão de Ifá é o Ixefá, que é permissão de cultuador, tá? O Itefá é todo o conjunto de ações e atos dentro da cultura, tá? Que torna um cidadão um homo Ifá, tá? Uma pessoa de Ifá, tá? Ali nesse momento a gente vai ter, ao fim desses rituais, tá? Que demoram cerca de 3 dias, né? A gente vai saber quem é o indivíduo, o nome dele dentro de Ifá, se ele tem caminho de sacerdócio. As confirmações vêm depois desse momento, para ir dar sequência o que chamamos de Ipinodum, que é a trajetória do Ixefá, que é a permissão de cultuador, até o fim de todas as obrigações que o mesmo vai tomar de acordo com o Udu, sempre de acordo com o Udu. Fale mais sobre um pouco do Icefá. Fala mais um pouco aí. É o Ixefá. Isso, Ixefá. O Icefá. Ixefá é o nome. Ixefá. Isso. O Ixefá é a permissão de cultuador. É onde todo indivíduo tem direito, tá, de conhecer o culto Ifá. Porque nela você não está se iniciando. Vamos colocar assim. É uma permissão para que o indivíduo cultue e adentre os meios de Ifá, cultuando o seu destino. Para aquelas pessoas que não têm caminho de sacerdócio, entendeu? É onde elas param aí. Porque a vida delas tem tendência a ter uma melhora absurda sem as obrigações que o sacerdócio impõe ao indivíduo. Tá? Então, o Ixefá, eu costumo dizer que o Ixefá, em sua maioria, para todas as pessoas, entendeu? É onde ela consegue cuidar de si própria e ponto. Entendeu? Ela vai ter os seus assentamentos ali para cultuar na casa dela, ela vai ter tudo, inclusive existe até cerimônias de Ixefá, entendeu? Para pessoas que não vão seguir com o sacerdócio, porque Ifá não abriu o caminho do sacerdócio para a pessoa, tá? Ali já pode se sacar um determinado Odu, tá? Que as pessoas chamam até de transitório, mas é o que vai levar a pessoa a vida inteira, porque ela não vai se iniciar. E ela não se inicia por vários motivos. Uma, ela não tem ancestralidade africana, isso em casas corretas, tá? Se a pessoa não tem ancestralidade africana de fato, ela não vai se tornar sacerdote. Entendeu? Isso em casos de responsabilidade. Existem casos que vendem, tá? Nós estamos falando de Brasil, infelizmente. Existem casos que vendem sacerdócio, não é o meu caso, tá? Então a pessoa vai parar no Ixefá porque ela não tem caminho de sacerdócio. Então esse é o Ixefá, ele é de grande importância para o indivíduo, para transformar a sua vida, tá? Eu diria até para aquelas pessoas, muita gente quer se cuidar, mas não quer seguir porque não tem muito o que se fazer a não ser cultuar a si próprio e melhorar a sua própria vida. Que eu acho que é o objetivo que todos nós queremos, ter uma vida melhor, ter produtividade, ter riqueza na vida, no nosso caminho, ter saúde, é o que todos nós queremos de fato, né? Legal. A prima da Elzinha, Ana Paula Levato, está lá em Londres. Opa, bacana. Está lá curtindo, tá lá curtindo a programação. E ela pergunta: Ifá inicia no Orixá também? Inicia sim. Só que a diferença da cultura que nós temos aqui, por exemplo, nós temos o candomblé brasileiro, tá? E que é, de fato, uma cultura nossa brasileira, que ela tem por propriedade iniciar pessoas no orixá, tá? O Ifá, ele convida as pessoas ao seu próprio destino, para alinhar a sua vida, tá? Por exemplo, após isso é destinado somente aos Omo Ifá, tá? Isso já no Itefá e não se aplica ao Ixefá, tá? Mas pessoas que passam pelo Itefá, tá? No término, tá? dessa cerimônia, entendeu? É sacado um Odu e esse Odu traz o orixá definitivo dessa pessoa, tá? E ali diz se é necessário ou não essa pessoa estar iniciando no orixá, para compor as energias, tá? Que vão estar transformando a vida dela, para que ela possa evoluir como ser humano, tá? E buscar essa tão importante individualidade que nós temos que ter para alcançar o divino. Legal. O Porfírio está lá nos Estados Unidos, no Califórnia, no bairro Califórnia, grande, ouvinte mesmo, já antigo da Criativa. Ele está perguntando para você: como é visto o culto Ifá pelo candomblé? Bom, para muitos é a continuação inevitável dos estudos, tá?
que compõem a própria origem das coisas no que se refere orixá. Né? Para outros, existe uma resistência que se faz contrária aos interesses do candomblé. Tá? E ainda disputa por questões raciais, que ainda existe isso dentro do próprio culto Ifá e do próprio candomblé brasileiro. Outra pergunta aqui do Paulo Félix Candiba Bahia, pergunta para você: para iniciar em Ifá, precisa ir à África? Hoje nós temos diversos babalaôs e anifás, que são as pessoas responsáveis pela iniciação em Ifá, tá? E essas pessoas, elas já foram à África, elas se iniciaram lá para difundir a cultura, não só no Brasil, como no mundo todo, tá? Hoje não se faz mais necessário você ir até a Nigéria para iniciar em Ifá, sendo que você tem pessoas a contar. Mas o que acontece? Nós temos hoje aqui no Brasil pessoas com poder aquisitivo maior, tá? Pessoas melhores preparadas, e eu devo dizer, pessoas caucasianas, brancas, melhores estruturadas, que saem daqui para buscar a África lá. Porque elas não querem iniciar por aqui, então elas vão buscar a África. Elas são melhores organizadas, têm condições financeiras e vão. Tá? Isso não diminui em momento algum uma pessoa se iniciar em Ifá no Brasil, sendo que o meu babalaô, entendeu, é de Badã, Nigéria, tá? A família de Xangô, Babá Xangô, nigeriano. Então, iniciar lá é maravilhoso. Quem puder, eu já estive lá, não para iniciação, eu fui buscado, né, para me iniciar em Ifá, na verdade. Eu fui iniciado aqui no Brasil, onde Babá Xangô veio do Brasil me iniciar aqui, tá? E para mim foi uma coisa muito bonita que aconteceu. Mas estive lá para iniciações de Adjé e me preparar para Babá e Bumbum, que é uma outra cerimônia ancestral, tá? E onde eu tive a oportunidade de conhecer a Nigéria, mas me iniciei aqui. Então, a resposta final é simples. Há necessidade de vocês ir à Nigéria se iniciar? Não. Desde que você encontre alguém que tenha histórico, que você saiba que se essa pessoa realmente é iniciada em Ifá, lembrando que nós estamos no Brasil, tá? No Brasil existem diversas pessoas que buscam no meio oportunidades, obviamente, de se garantir financeiramente, e de fato não são pessoas iniciadas no culto Ifá, entendeu? E é importante estudar muito. Eu sei que é um campo muito misterioso, tá? Para quem não conhece, mas a iniciação em Ifá é de grande importância, então é importante você buscar alguém de fato que possa te trazer uma iniciação completa e segura, tá? E existem pessoas aqui no Brasil, sim, existem famílias, inclusive, eu sou ligado inclusive ao Gundime, Babadinho, entendeu? Nós temos outros também no Brasil que são nigerianos, que já estão aqui há muito tempo, tá? E que também fazem iniciações. E nós brasileiros, obviamente, como babalaô, eu, por exemplo, estou há 18 anos no culto como alufã, né, sacerdote, eu tenho 15 anos, já estou indo para 16 anos de babalaô já, né? Então, eu sou um iniciador em Ifá, né? E outros temos também, não só babalaôs, temos Yanifás também, algumas Yanifás no Brasil, muito bem preparadas para estar iniciando pessoas no culto Ifá também, tá? Dona Maria do Ceará, Fortaleza, ela está perguntando para mim aqui qual é a diferença de pai de santo para a sua religião, como é que é? Se é o mesmo sistema, como é que funciona? Tá, no caso o pai de santo é o Babalorixá, né? Então no caso no candomblé, o pai de santo aqui no candomblé, Babalorixá, no Ifá também temos o Babalorixá. Tá? Então o Babalorixá é um nome propriamente dito, são pessoas que são as responsáveis por iniciar pessoas no Orixá. Tá? Dentro da minha cultura, é bem definido isso, os papéis são bem definidos, né? Um cara, para se tornar babalaô, tá? Ele precisa da aprovação do oráculo, precisa ter um Odu que deu o sacerdócio a ele, tá? E no candomblé brasileiro, tá? Existe, para pessoas chegar ao status de babalorixá, são anos, né? De cuidados, aí já pertence à cultura deles, né? Embora eu tenha alguma familiarização, mas não me cabe o direito de falar de cultura dele. Tá? Mas eu falo que no Ifá, o Babalorixá do Ifá é aquele que cuida de iniciações de orixá, que cuida do Moifá, do Iaô, pertinente às questões do orixá. O Babalaô vai cuidar especificamente das questões de iniciações em Ifá, salvo
No momento que ele não tiver nenhum babalorixá presente, ele não formou nenhum babalorixá, ele também, no caso, eu sou uma pessoa que inicia um orixá também. Mas me cabe iniciar um babalorixá onde essa atribuição será dada a ele, ou a Ialorixá, porque o meu papel é específico no Odu. Então, quando você tem um apoio, quando você tem um iniciado seu, você começa a distribuir papéis dentro da casa, né? Para cada um ocupar o seu espaço, obviamente, o babalô ali sempre orientando, mas cada um nas suas respectivas funções, né? Vamos colocar cada um no seu quadrado, né? Para assim dizer. Que aí a gente consegue fazer com que o babalorixá se dedique somente ao estudo do orixá, enquanto o babalaô, tá, vai continuar estudando os caminhos do Odu, onde beneficia o indivíduo. Né? São dois caminhos juntos, porém distintos. Legal. Cícero do Diadema pergunta para você como é a consulta. A consulta em Fá ela é algo simples. Se a pessoa estiver próxima ou à distância, não importa muito, né? Essa primeira consulta, tá? É dado o nome completo do indivíduo, tá? A data de nascimento dele e o nome da mãe. Tá? Importante lembrar nisso, que eu, inclusive recentemente eu ouvi um comentário com relação a essa questão do nome. Pessoas com identidade de gênero diferente, que eu respeito muito, no momento da consulta oracular devem dar o seu nome de nascimento, porque ele tem ligação com o ventre da mãe dele. Tá? Então ele tem um nome para si, um nome diferente de acordo com o gênero que ele escolheu para ele, aquilo ali é respeitoso para a vida pessoal dele. Porém, num ato de Ifá é importante dar um nome que ele nasceu, porque tem ligação com o ventre da mamãe dele. Tá? E a partir daí a gente vai ser recitado os atos de permissão para aquilo. Tá? E nós temos o Opelê Ifá, e é lançado esse Opelê, ele forma uma figura e a gente vem aqui para o Dafá, que inclusive é esse que está aqui. Então a partir daqui eu vou revelar o destino da pessoa, tá? No Dafá, porque em Ifá a gente não é um sistema de adivinhação. Eu não vou adivinhar, não existe essa coisa de adivinhar nada. Tudo que eu vou falar em Ifá já está escrito há 10 mil anos. A gente só vai seguir o que está escrito lá e orientar o indivíduo com relação a atos para fazer, se ele tem iniciação, se ele tem sua ebosa a fazer, se tem atos que pode ser até feito na casa dele, está lá do outro lado do Brasil. Entendeu? Tem coisas que eu consigo fazer lá, né? O mal não chega, as pessoas que não dizem que foi feito mal para mim e tal. Se o mal chega à distância, o bem também chega, tá? Então a pessoa pode estar lá do outro lado do Brasil, ou onde ela estiver, tem atos que dá para fazer, para beneficiar a pessoa com o nome dela e algumas coisas que a gente pode requisitar, tá? E se em caso de situações onde precisa de atos e ebós presentes, a gente traz a pessoa para perto ou vai até o encontro dela, tá? E aí, a partir daí, iniciações, não só no Ifá, mas nas sociedades de orixás que tem isso também, ou seja, tem uma infinidade de coisas que pode ser feito para o indivíduo, mas tudo começa com a consulta oracular. O Valdir e a Artênia são meus primos, moram na Canaré, na Bahia, terra dos orixás, e está te fazendo a pergunta, essa coisa de atendimento à distância, funciona? É justamente o que eu acabei de falar. A questão do atendimento à distância, ele funciona por uma consulta oracular se você tiver atos, que precisam ser tirados presencialmente, isso vai acontecer conforme a orientação oracular ali. Agora, se eu tiver que, por exemplo, fazer um ato de limpeza para a pessoa, e a pessoa está em outro estado e tal, ela pode mandar uma peça de roupa para mim que ela vai estar ali na peça de roupa. Você está entendendo? Entre outras coisas que dá para ser feita, mas a distância é sempre bom lembrar, existe uma limitação para tudo. Algumas coisas podem ser feitas, mas a grande maioria das coisas se faz de forma presencial, não na distância. Legal. Família BDLS, Extremo Sul de Santa Amaro, pergunta, brancos podem se iniciar no Ifá? Tá, essa é uma pergunta muito, muito interessante. Tá? A diáspora nos ensina que o indivíduo ele é livre para conhecer o seu destino. Ifá recebe todos para que todos conheçam o seu destino. Tá? Os diferenciais estão no momento de sacar o Odu após uma determinada iniciação para saber se essa pessoa pode ou não ser sacerdote. Tá? E muitas famílias de Ifá e a diáspora nos ensina que uma pessoa, para ser um Babalaô ou uma Yanifá dentro de Ifá, ela tem que ter ancestralidade nele.
Só que a ancestralidade negra não se julga pela capa do indivíduo. Eu não posso olhar para uma pessoa estereotipicamente e dizer para ela, você não tem sangue africano. Não, é o Odu que vai dizer. Às vezes o cara lá é um copo de leite, loirinho, de olho para parece europeu e tal, mas ele tem um ancestral negro. Entendeu? Então, não adianta, de boca nada funciona. Saca-se o Odu e o Odu determina o que deve ser feito pela pessoa. Se ali ninguém, o Odu não vai chegar e falar assim, você tem sangue negro, você não tem. Não, isso é irrelevante. Mas para a ancestralidade isso conta. Então você pressupõe, pessoa de origem caucasiana, europeia, surge lá que ela tem caminho de sacerdócio. Eu não preciso perguntar se ela tem sangue negro, o Odu já falou. Se ela tem caminho de sacerdócio, o Odu já falou. Então não tem que julgar a pele da pessoa. Entendeu? É o Odu que determina acerca das coisas, entende? Legal. Cícero do Diadema Vermelhão pergunta para você, depois de feito a primeira mão de Ifá, o Izefá tem um assentamento, isso fica com você, ou a pessoa leva para casa, para que serve? Tá, no caso, depois do Ixefá, tá? A pessoa ela leva o assentamento, né, o Ibá para casa, porque ela precisa manipular ele. Então é uma coisa para acontecer diariamente, tá? Então não é uma coisa que a pessoa simplesmente vai colocar o Ibá dela de Ifá ali num canto e esquecer. Não, ela vai receber o Itã correto, o pataquim correto, por assim dizer, que é o verso, que ela vai recitar todos os dias para ancorar essa energia. Porque você fez o Ifá, legal, é meu. O Ifá não te conhece. Ele não te conhece. Se você não exercitar todo dia os ensinamentos sobre ele, essa energia não vai se manifestar. Ela precisa se manifestar através das suas orações, né? É por isso que muita gente brinca dizendo que nós de Ifá somos os crentes africanos, né? Porque a gente reza muito e a gente reza todo dia, tá? Então é necessário entender isso. O pessoal vai levar para casa, não fica com a gente, ninguém vai cultuar nada para um indivíduo. Ele vai levar para casa, ele é responsável pelo assentamento dele, tá? De tempo em tempo, entendeu? Que tem um Odu Ifá para fazer, que é o que a gente chama do aniversário do Ifá da pessoa, entendeu? Que num dia marcado ela vai até determinado local, nós vamos até ela fazer uma série de obrigações novamente, da borinera, uma série de coisas de novo, entendeu? Para reforçar a energia estabelecida, tá? Mas sim, ela leva para casa e o que faz é rezar muito e todo dia. Beleza, então vamos lá. Marquinho Pichote Guarulhos pergunta para você, existe incorporação de entidade no Ifá? Olha, é muito raro a incorporação em Ifá, tá? Existe obviamente o transe do orixá, né? Mas a pergunta ali me parece uma pergunta mais de uma pessoa que é um bandista, né? Quando se fala muito em incorporação, é um bandista. Veja, depois do Ifá, é imprescindível determinar o que vai acontecer na vida do indivíduo em termos dessas energias que estão à sua volta. Mas o que eu posso dizer é que uma vez que o ancestral está próximo dele, é o ancestral que determina o que fica na vida dele ou não. Por que isso? O que lhe faz bem e o que lhe faz mal. As energias que estão com ele são realmente os familiares dele naquele momento. Então, obviamente, o que não lhe fizer bem vai ser afastado. Tá? Não que a pessoa não incorpore mais, não, pode acontecer. Tá? Eu raramente entrei em transe. Tá? Mas, tipo assim, eu sou filho de Orumilá, entendeu? A tia Exu. Tá? Então eu sou iniciado tanto em Orumilá quanto em Exu. Tá? E para comunicação, raramente o meu Exu se manifesta. Raramente acontece. O meu Exu se manifesta, entendeu? E quem vem falar, tá? Vem um ancestral meu, que se intitula Giramundo, que isso foi confirmado dentro de Ifá. Tá? Isso é tão ancestral que minha mãe já pegou ele, minha avó, minha bisavó, enfim, todo mundo. Entendeu? E raramente isso acontece, mas quando acontece é imprescindível por uma informação que pode transformar a vida não só minha, mas de alguém que está na minha família ali. E é muito importante isso. Então, porque isso, para nós, já é o culto Egungun, que é diferente das culturas brasileiras, muito diferente das culturas brasileiras, né? Mas sim, pode haver uma ruptura ancestral que fará com que pessoas deixem de incorporar ou passem a incorporar quem de fato deve incorporar. Tá? E, aproveitando o ensejo, a cura do Ori, porque muitas pessoas
se confundem com atos de incorporação, acreditando que estão incorporando, mas na verdade são elas mesmas. Isso tudo ajuda a organizar beneficamente a vida da pessoa para que ela possa crescer. Então, o Cícero está perguntando que existe a corporação de entidade no INPA e ainda continua. E quem tem entidade, como fica? É o que eu falei, o que eu acabei de dizer. Quem tem entidade, entendeu? A entidade pode permanecer ou não. Se essa entidade tem uma ligação com você ancestral, tá? Essa entidade pode permanecer em atos de incorporação. Se você tem um ato de devoção, entendeu? Você pode estar falando com o Babalaô, eu ou o Babalaô próximo a você, tá? Para buscar, através dos atos, entendeu? O aceitamento de Gungun dessa entidade. Para que você possa cultuar essa entidade, para que ela transforme a sua vida, não só com atos de transe e incorporação. Tá? É importante abrir a cabeça para entender que muitas vezes a incorporação pode vir atrapalhar o indivíduo, não só ajudar. Geralmente quem está incorporado ajuda o outro, vai orientar o outro, mas a vida da própria pessoa está ali estagnada. Então, tipo assim, se é um momento de você separar as coisas para que a tua vida possa fluir, não pense duas vezes, não se preocupe com isso. Porque incorporação, se você vai continuar tendo aquela entidade ou não, se aquela entidade permanecer na sua vida, é porque ela pertence a você. Porque se não, se ela estiver te atrapalhando, despeça-se. Despeça-se. Hernani Ângelo Francisco Morato está aqui perguntando, é muito caro para iniciar e como são feitas as cobranças? Tá. A gente tem etapas disso aí. Nós temos o Ixefá, tá? O Ixefá, que é a permissão de pontuador, tá? Hoje, acredito eu, tá? Que não chega a R$5.000 para fazer, dependendo da localidade que a pessoa tiver, tá? Se a pessoa vir, vamos supor, até meu EB, é um valor, se eu for até ela, se estiver dentro de São Paulo vai ser o mesmo valor, mas estou falando de outro estado e tal, isso tudo acresce custos, né? Mas são valores pequenos, porque, por exemplo, eu mesmo não cobro muito caro pela minha mão. Por exemplo, eu estou falando de produtos africanos, que embora o mercado esteja bastante difundido aqui no Brasil em termos de produtos, do que há 20 anos atrás, quando eu entrei para o Cotifá, tá? Quando eu entrei para o Cotifá, minhas coisas tinham vindo da Nigéria, não tinha loja nenhuma. Hoje tem muita loja, entendeu? Que tem produtos de IFA, isso acaba deixando mais barato as coisas, tá? E lógico, isso é tudo discutido no momento do ato, porque a gente fala um valor teto, tá? Mas quem define o valor de iniciação, tá? É o Odu, porque o próprio valor vem escrito aqui, ó. O que eu tenho que fazer, o valor a ser cobrado da pessoa, não sou eu que dou o valor, o preço está aqui. A gente estipula mais ou menos um valor pelos preços de mercado. Tá? O Ixefá em torno aí de uns 5.000. Tá? O Itefá, que é a iniciação propriamente dita, ela não passa de 10.000. Ainda tem a condição que você vai jogar para várias pessoas, geralmente são pessoas de terreiro, do próprio candomblé, ou na Umbanda, que querem fazer um barco, por exemplo. São várias pessoas que vão se cuidar, vão se iniciar. Esse valor acaba caindo muito. Lógico. O que vai tirar? Vai tirar da mão do Babalaô, do trabalho do Babalaô, que ali o objetivo não é ficar milionário. O objetivo é cumprir a obrigação e, obviamente, cobrar, porque é o justo valor, entendeu? Que você recebe pelo bom serviço que você presta. Agora, se eu tenho várias pessoas para iniciar, obviamente, o valor seria bem menor do que seria uma só por pessoa, entendeu? No entanto, também vale a pena lembrar que as coisas de cada um são individuais. E lembrando ainda, tá? Eu tenho aqui, suponhamos, meia dúzia de pessoas que querem se iniciar. Uma, no Odu, diz que essa pessoa vai tomar só Ixefá. A outra diz que ela vai se iniciar, vai tomar Itefá. Entendeu? A iniciação daquela outra pessoa não vai ser vendida. Entendeu? Ela vai ser iniciada conforme o Odu determinar. Se falar para mim, se sair no Odu que essa pessoa só tem direito a fazer Ixefá, ela não vai seguir fazendo outras obrigações. Ela vai parar no Ixefá. Logo, a obrigação dela vai ser mais barata e destacada. Ainda que esteja no mesmo barco, no momento da iniciação, tá? É o momento onde eu separo quem vai ser iniciado ou quem vai ter permissão de cultuador. Onde a cerimônia termina primeiro, que ela é em conjunto, mas ela termina primeiro para quem vai tomar somente Ixefá, onde essa pessoa, a gente se despede daquela pessoa no momento para que ela não veja os segredos das demais iniciações, que é muito privado. Né? Inclusive, a título de passagem, é bom mencionar, muitos babalôs que eu tenho visto aí por internet, inclusive, têm mostrado coisas de iniciação, atos, até orôs, entre outras coisas e tal, que eu acho inviável.
Tá? A nossa cultura ela é secreta e as nossas ações são secretas. O que acontece dentro do bojo de um indivíduo é pessoal e a gente não tem que ficar mostrando publicamente. Então eu na internet eu já mostrei meus assentamentos, que é normal, mas já me viram até recitando Du, rezando, enfim, mas nunca vão se ver eu fazendo um gorô, um ato, porque eu acho que isso é muito privado. Acho que a internet vem estragando muita coisa. O sagrado está sendo exposto, entendeu? Isso acaba vindo uma bagunça e dando margem para pessoas de má fé, obviamente, utilizarem disso aí para dizer que tem algum conteúdo, replicarem sem serem iniciados de fato e em fato. Joacir Alves está lá curtindo em Itanhaém, está lá curtindo a programação, está perguntando para mim assim, fala aí pro rapaz aí, mandar uma mensagem para todas as pessoas que estão precisando de um apoio, de ajuda, e que você passe uma mensagem aí na sua religião para todas as pessoas. Agora, Goiano, antes de tudo, eu gostaria de dizer a todos que nenhum caminho é fácil. Alcançar o caminho de fato na minha vida foi uma coisa também difícil, tanto que num maior ato de desespero da minha vida, espiritualmente falando, eu fui encontrado. Cresci no Candomblé, quem conhece minha voz ali ou quem está vendo meu rosto talvez me conheça de alguma casa que eu frequentei, mas eu nunca fui iniciado porque eu sou filho de Orumilá e o meu orixá não poderia ser iniciado no Brasil, não pelo menos na cultura brasileira, como assim fui iniciado também no orixá, não só em Fá, mas eu sou iniciado em Orumilá e em Exu também, entendeu? Pelas mãos de um nigeriano que tinha conhecimento para iniciar também meu orixá. Tá? Então, a vida ela não é fácil. Nós temos tabus, proibições que muitas vezes nem conhecemos. Às vezes, você come uma fruta que lhe é proibida e você não sabe. Porque o que é proibido para mim não é para você e vice-versa. Nós vivemos mistérios, cada um de nós. E digo a vocês, é possível transformar a vida de cada um, tá? Com muito pouco. Tá? Diferente de muitas pessoas que têm realizado aí o desenvolvimento da palavra do Cotifá no Brasil, há 15 anos eu tenho feito como eu aprendi. Tá? Eu inicio pessoas em Fá não por dinheiro, eu não busco riqueza. Tá? Dinheiro, como uma vez eu disse, é o justo benefício que você recebe pelo bom serviço que você presta. Tá? Mas muitas pessoas que não tinham condições já me procuraram e a gente cuidou delas. Tá? Eu não estou falando que ninguém vai lavar prato dentro da minha casa, não. Tá? O que eu estou querendo dizer é que a gente consegue cobrar valores menores para ajudar essa pessoa, mas a pessoa não chega falando. Tá? Até isso o Du vai determinar se a pessoa precisa ou não de ajuda, se ela tem ou não condições. E pede, o próprio Du indicação pede para o Babalaú ajudar a pessoa. Então minha palavra para vocês é simples, vocês não estão sós. Se desvencilhem de seus preconceitos, porque cada um de vocês carrega preconceitos enormes. Vocês são pessoas que têm um copo cheio, esvazie o copo para aprender uma coisa que vocês nunca viram na sua vida. A maior tristeza de um babalaô, do Cotifá nigeriano, é tratar com um indivíduo que olha para você como ele entendesse a sua cultura. Vocês são crianças. Vocês foram ensinados em muito de formas errôneas ao longo das suas vidas. Tá? Orixá é maravilhoso. Orixá é uma ponte que faz você chegar ao êxito. Mas o orixá ele tem que ser usado primeiramente como ferramenta de desenvolvimento para que você cresça e depois você possa servir o orixá. Tá? Então cultuar o destino é cultuar a si mesmo, é isso que Ifá faz. Minha palavra para vocês. Venham a Ifá, me procurem, tá? Que o que eu puder fazer de melhor para a vida de vocês, eu vou. Desde um Ameró, desde um Oxarudu, desde uma erva bem quinada, tá? Um Ebu Ifá, uma torra, enfim. O que eu puder fazer pela vida de vocês, para que vocês possam prosperar. Tá? Eu farei. Agora um presentinho. Tá acabando aí, tem mais perguntas aí? Vai embora. Um presentinho aí. Então, quem tiver aí com um copinho d'água próximo, deixei um copinho d'água próximo, tá? Vou fazer uma oração por ir de vocês, tá? E quem quiser, depois dessa oração, vocês vão passar 3 vezes em volta da cabeça, vão até a rua e joguem na guia, tá? E peçam para que o Ori de vocês não carregue o mal, para que o Ori de vocês não aceite o mal de forma alguma, tá? Para que vocês possam ter evolução na vida de vocês e comecem a exercitar.
Tá? Isso aí, gente, é muito gratuito. Quem quiser, me procure, pode me procurar através do Éder aqui da Rádio Criativa, também pode me procurar pelo Instagram, no meu WhatsApp, ele vai deixar o contato aqui também, para quem quiser me procurar. Eu passo aí por escrito, para quem quiser também a oração, que ela é muito usada e muito comum, mas muita gente não conhece. Tá? Então, copinho d'água, tá? Vocês vão fazer assim, vou pegar um pouco d'água aqui, ó. A esposa do Éder já vai pegar um pouquinho d'água. Simplesmente pegar na mão, vou molhar o chão. Vou fazer assim, ó. Omito tu, omito tu, omito tu. Cabecinha, orito tu, orito tu, orito tu. Ori online, esse onda de orixá no panida, orixá no panida, piso um monstro, aí uma patemida, que ori macha, que ori magba, abodi. Esse mesmo copinho em volta da cabeça de vocês, tá? Passa 3 vezes em volta da cabeça, vai lá na guia, lá na rua e joga fora e peça para o seu ali não aceitar o mal, tá? Que sejam caminhos abertos, que a vida de vocês é uma grande felicidade. Eu estou aí para ajudá-los no que for necessário. Ainda para finalizar isso, uma coisa que eu estou segurando engasgado para dizer. Os sistemas religiosos africanizados ou afro-brasileiros e recentemente chamados como afro-indígena tem algumas portas sendo elitizadas, evitando que o pobre, pessoas com poucas condições possam adentrar. A gente não é assim. O cultivar não será assim pelo meio dele. Tá? A porta sempre vai estar aberta para pessoas de pouco poder aquisitivo que querem levar uma vida com seriedade, que querem levar uma vida de transformação, que querem se transformar. Tá? Existem locais aí, pessoas estão indo para a Nigéria fazendo iniciação, elitizando, cobrando valores gigantescos. Eu sei que eu citei valores de Shefá e Tefá aqui, que quem já está familiarizado sabe que são valores menores. É que eu dou um teto porque eu não sei quanto que você vai custar, que bicho que eu preciso para iniciar uma pessoa. Nós fazemos orô, a gente faz imolação, sim. Eu não falo muito disso porque isso é uma coisa que nós temos de fazer, é o cuidado que se tem a fazer a pessoa, mas eu evito falar de orô porque, como eu disse, o princípio do apelê, o princípio da conduta moral faz com que babalaôs tenham discrição nas suas atitudes e nas suas falas. Tá? Segredos de nossa cultura, se tivessem sido mantidos desde sempre, talvez as culturas africanas não tivessem metade dos problemas que nós temos hoje. Tá? Então, valores de cobranças são mencionados no ato, tá, de Sakawodu, para ver o que tem que ser feito para a pessoa. Esses valores podem ser ainda menores para cada indivíduo. Tá? Eu dei um teto que não passa disso. Tá? Outros podem cobrar outros valores, eu não me importo com o que os outros cobram. Tá? O que eu não posso fazer, tá, que me proíbe é deixar de cobrar. Tá? Agora, se eu posso cobrar de acordo com ele próprio, valor mais acessível para a vida daquele indivíduo, também posso fazer. Tá? Minha casa não é um barracão gigante, tá? Como muitas pessoas que foram agraciadas com grandes barracões aí, inclusive do candomblé, axé, muito axé mesmo, tá? Mas como os meus ancestrais, como o meu babalaô na Nigéria, cultua o Ifá dele dentro da casa dele, entendeu? Por enquanto eu também faço aqui. Eu tinha um bebê grande em Araraquara, isso há alguns anos atrás. Como eu digo nas minhas redes sociais, eu passei alguns anos cuidando de mim mesmo. E eu saí de Araraquara e estou de volta aqui na minha casa em São Paulo, onde eu tenho uma sala de atendimento, eu tenho minha sala de Ifá, tenho minha sala de atendimento, de consulta, enfim. Tá? Grandes iniciações, nós temos outros pontos aí que nós utilizamos, mas isso não é impossível. Tá? O conhecimento não está na casa, o conhecimento está aqui, e onde puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Aburo Arroio. É isso aí, vamos lá. Olha só, hein? O Eduardo da Vila Brasileira pergunta: me conta algo que mais te marcou no sacerdócio de Ifá. Eu acho que foi o meu Iteludu. O Iteludu é uma coisa que marca muito em mim.
porque minha trajetória dentro de fala teve várias etapas, né? Eu não me tornei sacerdote como muitos se tornaram. Eu tomei Shefá primeiro, depois de um ano eu tomei Itefá, e depois, aí depois eu segui com o meu hipnotum, que é essa trajetória. Quando chegou, acho que dentro dessa, não falo nem no sacerdócio, na minha iniciação mesmo, no meu Itefá, eu acho que o que mais me marcou foi que eu saí de casa às 4 horas da manhã para ir para o meu bodhimu, né? O meu bodo. E quando eu abri a porta, eu vi um arco-íris que eu nunca tinha visto na minha vida às 4 horas da manhã, com luzes muito fortes, muito intensas, e um buraco no meio e tal. E meu babalaô, o Baba Xangô, ele pegou na minha mão ele falou assim, não foi só eu que vim te buscar. Baba Ifá também veio, o Orumilá também veio. Quando eu olhei para cima, eu senti o peso do mundo nos ombros, assim. Era uma alegria, era um medo ao mesmo tempo, e um reflexo de tantas coisas que nós todos passamos na vida, né? Na nossa vida religiosa, né? O que eu vi e o que eu senti naquele momento, de fato, é como se Orumilá tivesse ido ali me buscar. Vem, filho, eu estou aqui, né? E eu servi o candomblé em muitas casas. Como eu disse, não era iniciado, mas como até então eu não dou santo, né, por assim dizer, né, corporação raramente e tal, e no candomblé isso nunca aconteceu. Eu sempre ajudei na Curimba, nunca fui Ogã, mas eu sempre ajudei na Curimba, e inclusive eu ajudei a formar muitos Ogãs aí, entendeu? Ensinando eles, assim como eu fui ensinado, eu ensinei, passei para frente, mas senti o peso, muitas vezes, com pessoas que tinham conhecimento através até do Meridi Ogum, de quem eu era, de quem eu ia me tornar. Elas desdenharam ao invés de me informar, e eu fiquei que nem um pateta dentro do candomblé, muitas vezes jogado, e motivo de riso, motivo de piada, até que um velho, que já se foi, chamado Cacicongo, entendeu? Orientou a minha mãe, depois de ter jogado Meridi Ogum para mim, dizendo que eu não poderia ser iniciado, porque o meu orixá não era brasileiro, não tinha como iniciar meu orixá naquela época aqui, e que eu iria para fora e eu me tornaria babalaô de uma outra cultura muito parecida com a nossa. Isso foi há 42 anos atrás, mais ou menos. Eu era muito pequeno, né? Então se fez a palavra aí do nosso velho Casconga, que já ocupou muito tempo, mas um grande sacerdote da Vila Brasilina, primeira casa de Angola da Vila Brasilina, e que nos deixou, da onde o pai Cássio Céu também, foi o cara que me ensinou a dobrar couro, tá? O pai de santo aqui do bairro também, tá? O meu grande amigo, foi o cara que me ensinou a tocar tabaco também, quando eu tinha 8, 9 anos de idade. E hoje eu com 51, né? O cara, inclusive encontrei com ele aqui, agora há pouco eu falei que eu tava... Ele esteve aqui também nos estúdios, contando a história dele. E aí foi muito bacana estar conversando com ele ali. E assim, então, a melhor coisa, eu acho que a coisa que mais me impactou dentro do sacerdócio, dentro da iniciação, dentro do meu Pinodum, foi essa coisa de Orumilá ter vindo me buscar para o Bojo, entendeu? Para me levar para o Ibodo, né? Então, isso para mim foi muito importante, porque a vida me fez descrente, sem fé em muitos aspectos. Aquele dia eu descobri a fé, aquele dia eu descobri que eu não estava sozinho, tá? E mais feliz ainda foi quando saiu o meu Odu, que revelou meu orixá, e tive que voltar lá mais uma vez para iniciar meu Orumilá, porque eu, não só como todos iniciados de Ifá, são Orumilás por serem babalaôs, mas eu sou de fato filho de Orumilá e de Exu, então eu voltei lá para iniciar nos meus orixás, e foi a coisa mais bonita da minha vida. O Jefferson da Praia Grande está perguntando, existe sacrifício de animais no Ifá? Fale um pouco sobre isso. Sim, como toda cultura antiga, existe sacrifício de animais, tá? No Brasil é chamado de imolação. Mas não só no Cutifá, no Candomblé, mas em todas as culturas antigas existe o mesmo imolação, tá? Eu não gosto muito de falar nisso, não é uma coisa fácil de fazer. A gente fala sacrifício aqui porque de fato é um sacrifício.
Eu adoro animais, eu tenho um respeito muito grande pela natureza. E o entendimento que tenho hoje da transformação e a origem da alma do indivíduo, da onde começa a construção da alma, entendeu? Eu sei que a imolação está corretíssima. E no ato de imolação, no sacrifício, eu também rezo pelo bichinho, tá? Para que ele finalmente, entendeu, possa ascender num corpo humano, porque ele começou lá como Otá, ele começou numa pedra, beleza? E vamos lá, ainda continua a mesma pergunta. O que é feito após esses sacrifícios com esses animais? Diversas coisas. Nós, do culto Ifá, nós utilizamos para fazer ebu, tá? Que é uma torra que se faz. Essa torra vai servir para que não haja tão cedo outros sacrifícios, né? Porque ela é aceita como se fosse um animal de novo ali, entendeu? Num determinado ato. Isso era usado muito por nômades, inclusive, que tinham que carregar seu Ifá e eles tinham que viajar por muitas distâncias. Então eles faziam torras e essas torras eles iam colocando dentro dos assentamentos deles, dentro dos ribás, entendeu? E isso obviamente era aceito como se fosse um novo sacrifício ali, tá? Então isso até nos ajuda a não fazer tantos sacrifícios. O ebu transforma muita coisa. E essa coisa de sair jogando bichinho pelas guias, pela calçada, pelas encruzas aí, embora também tenha seu fundamento, mas em alguns casos pode ser evitado fazendo o ibu, fazendo a torra, porque você utiliza mais. Um outro fator é a alimentação. Tá? Um ato de coisa das iniciações, obviamente as pessoas têm fome, né? As pessoas vão comer. Então a gente vai tratar o animal e geralmente eu faço churrasco depois da iniciação, tá? Sou brasileiro, né, gente? Então fazer churrasco e só quem não vai comer é o iniciado. A gente se farta e ele fica lá só olhando, entendeu? Ele vai comer angu, entendeu? E a gente come ali os bichinhos lá dos atos dele. Beleza, então vamos lá. O que você acha da discriminação racial e religiosa, na sua opinião? Bom, nós temos uma negação cultural, né? A gente sofre discriminação racial porque os nossos antecessores, eles foram escravizados, tá? Eles foram trazidos de uma terra distante para o Brasil, tá? E esses aqui eram forçados a trabalhar sem nada receber. Tido, então, como inferiores, entendeu? Aqueles, obviamente, que os compravam, tá? Daí vem a discriminação. A segregação ela vem justamente por considerar um outro indivíduo inferior a você, tá? Isso é penoso, é danoso, isso existe até hoje. O indivíduo ele é discriminado no emprego, no meio social que vive, no mercado onde compra, pela roupa que se veste, não só pela cor da pele, mas se ele tenta buscar emprego ele é discriminado. Eu mesmo, como profissional seletista, tá? Porque eu também tenho uma vida seletista, eu sou supervisor civil, tá? E eu já sofri diversas discriminações raciais em entrevistas de emprego. Logicamente eu não vou chamar a polícia, tá? Eu simplesmente saio andando, naquele lugar não me serve, eu vou embora, tá? Mas eu já sofri diversos tipos de discriminação racial e sei que essas pessoas são inferiores. Infelizmente as pessoas não aprenderam, elas não aprenderam com a vida, enfim. Nesse aspecto da própria discriminação racial, eu até me pergunto um pouco, porque você acha um assunto, logicamente é um assunto que mexe com todos nós, mas é importante lembrar que eu já ouvi comentários como, tipo assim, o próprio povo negro escravizava o próprio povo. Então deixa o recado aí para os racistas de plantão. Nenhum negro que foi escravizado nesse país, nenhum negro, nenhuma negra, nenhum indígena que teve seus filhos estuprados ou assassinados nesse Brasil, escravizou seu semelhante. As pessoas lá atrás que escravizaram tinham um entendimento. Hoje isso é crime, tá? Repetir isso é crime inafiançável e a pessoa vai te pegar até 5 anos de reclusão. Então deixo claro que os racistas de plantão, presentes em todas as camadas sociais, inclusive até dentro dos barracões de candomblé, que onde vocês se somem em sua branquitude, vocês querem diminuir o negro em qualquer lugar que vocês vão. Vocês existem em todo lugar. Policiem e mudem suas atitudes. O mundo mudou, mudem também. Não é só conscientização, é cadeia, é crime inafiançável e gente como vocês tem que ser punida. Valeu. Sander da Vila Moraes, nosso grande amigo Sander, pergunta: elitização do culto e o afastamento do homem negro de suas raízes. O que você acha? A elitização do culto ela se dá justamente pelo encarecimento das iniciações. Né? Quando você, aí onde a gente fala de cota, né?
o pessoal fala, que cota, não tem que ter cota e tal, não sei o quê. Não, é o pessoal que não tem entendimento de fato do que serve. A cota não é para que você, é para garantir que você tem o mesmo direito do outro. Tá? O pessoal fala em meritocracia, se eu for pela meritocracia e tal, então quem somou fortunas por meritocracia tem que perder suas fortunas, se eu for pensar dessa forma. Tá? Então quem tem que tenha, guarde sua fortuna, porque eu pessoalmente não quero nada que vocês tenham. Mas eu digo aos senhores, se nós tivéssemos um povo, tá? Quando aboliu-se lá a escravidão, tá? Se o negro não tivesse sido jogado para as favelas, se o negro tivesse ganho pelo seu trabalho, honrosamente, ele estaria numa situação igual hoje. Tá? Não igual em termos de poder aquisitivo, porque eu acho que nisso nenhum colonizador quer, ou descendente dele. O que eu estou falando é de igualdade no sentido de poder de compra por sociedade, não um país miserável para uns e bom para outros. Tá? Então, isso se aplica diretamente à própria elitização das religiões de matriz africana. Porque tudo encarece, só que o salário não, cara. O salário não acompanha nada, entendeu? Tá? A gente tem um salário aí mediano hoje, que melhorou muito o poder de compra do cara que há 2, 3 anos atrás era 500, 600 pontos, né? Mas o que a gente tem? A gente tem iniciações, por exemplo, como falei, eu não gosto de falar muito do Candomblé, porque eu vi, apesar de ter vivenciado o Candomblé, eu não faço parte dele diretamente. Mas como brasileiro, né, e uma pessoa que frequentou muito, eu sei que o Candomblé, para iniciar uma pessoa, ele tem que bancar todo mundo, toda a festividade, toda a alimentação, a mão do iniciador, todas as pessoas que envolvem ali, mais a festividade, todo o rito obrigatório, isso acaba sendo caro. Isso acaba sendo caro. Tá? Então, pessoas que têm um poder aquisitivo maior conseguem adentrar no meio porque tem como bancar isso tudo. Tá? Em sua maioria, lá eu falando de cota, o negro, tá? Ele ainda em sua maioria, temos exceções, mas o negro ainda é um cara assalariado, pobre, sem muita condição e tal. Então como é que ele vai bancar uma iniciação de 50 mil reais? Então está elitizada de fato, entendeu? Então, tipo assim, não estou culpando, entendeu? No caso, os sacerdotes, tá? Eu estou falando da atual situação que a pessoa vive. Ela não tem como bancar uma iniciação grandiosa. E isso é o que eu venho combatendo em Fá para que não se torne a mesma coisa, tá? Porque a pergunta fala de embranquecimento, mas muitas pessoas de poder aquisitivo melhor estão se organizando, estão indo lá para a Nigéria, tá? E voltam com um título de babalaô, seja ele iniciático ou comprado, eu não sei, eu não estou lá, não posso julgar. Essas pessoas vão chegar aqui e vão cobrar valores altos, tá? E eu estou vendo valores bem altos aí sendo cobrados em fora que eu não vou mencionar, para fazer a mesma coisa que eu faço, que eu fui orientado de uma outra forma. Quem vai conseguir iniciar? Aquele meio dela. E quem são essas pessoas? São brancas, são do convívio dela. Tá? O negro, o dono da cultura, o cara originário da cultura, está onde? Está onde? Está deixando, por que ele está deixando? Entendeu? Porque ele não tem como bancar isso. Tá? Como que ele vai... Desculpa, como que ele vai bancar a família dele? Como é que ele vai se estruturar, vestir, entendeu? E bancar uma iniciação que pode vir a custar o que talvez demore 5, 10 anos para ganhar. Então, de fato inviável. Por isso que eu digo, é de grande importância, e eu acho louvável as pessoas, como eu já disse, de estereótipo. Eu não estou aqui para julgar quem é iniciado ou quem não é. Quem sabe do direito de iniciação é o Odu, porque se a pessoa comprou o título, ela vai cair. Tá? E o que eu costumo falar é o que meu Babalotes disse, que uma vez que você inicia, não pense que sua vida vai virar um mar de rosa não, vai estar tudo bem, mas sua transformação vai de 1 a 6 anos. Então muita coisa pode acontecer na vida de uma pessoa que comprou um título sem de fato ser dono dele. Agora, para aqueles que de fato são, independente de cor de pele, são caucasianos, enfim, eu faço aqui o meu apelo, não se suje. Tá? Ganhar dinheiro é bom, mas responsabilidade com a cultura é maior ainda, é uma riqueza maior ainda. Então, agreguem, não deixem os herdeiros de fato dessa cultura de fora dela. Atraiam as pessoas, mostrem aos negros que eles têm lugar. Vamos acabar com essa bobagem racial nesse país, entendeu? E isso só vai acontecer com respeito e acolhimento. Tá? Vamos trazer o negro de volta. O negro está indo para outras culturas religiosas que cresceram
destruindo ou falando mal das próprias culturas africanas, né? Citando nomes, inclusive comparando a demônio, que é uma coisa cristã, gente. Nossa cultura não existe demônio, entendeu? Não existe Lúcifer na nossa cultura, não existe demônio nenhum na nossa cultura. Isso é cristão, isso é coisa cristã. Nossa cultura trabalha totalmente diferente. Orixá não é o mal, orixá são forças da natureza, que estão aí à disposição de todos. O Odu são elementais que, uma vez unidos, tá? Foi o que serviu para Edumare criar as grandes coisas que ele criou, inclusive todos vocês. Beleza? Não se deixa bater por isso, a elitização ela existe, mas ela vai ser combatida e eu sou uma porta aberta para combater ela, porque todo irmão que vier me procurar, independente de cor de pele, tá? Porque o Odu vai demonstrar quem é a pessoa e como eu devo tratá-lo, tá? Independente de quem seja. Quando o irmão negro também vier me procurar, ele será acolhido, tá? Você pode ter certeza, e ele também terá meios de adentrar um meio da sua casa, da sua cultura matriz, tá? Que foi tirada de vocês pela triste escravidão que se abateu sobre os nossos ancestrais. Olha, tá na sintonia aí, Nelzinha vai passando os recados. Elisa e Roberto William, são pai de santos aí da Umbanda, tá na sintonia. Rose Lima. A Rose Lima também, Parque Novo Mundo. Oi, gente. Rose Lima é do Hélio, Rose, Irmão X. Dos Irmãos X, tá na sintonia. Quem mais, Josinha? Rony Francis Silva. Rony Santos. Francis Silva. Quem mais? Tem mais gente aí? Tem esse. Tem? O Ronald. O Ronald, conhece o Ronaldo? Ronald Rap. O adestrador de cães, o Ronaldo. Tá lá na sintonia também, tá vendo? Muita gente legal. Passa o seu contato aí para quem quiser saber um pouco mais e passando as suas consultas espirituais, deixa seu zap aí para as pessoas. Bacana, pessoal. Então, Babalaô, a gente fala babá aqui, né? Porque o cara do São Paulo é Babalaô, entendeu? Babalaô e Fatolá. A minha família primeira, aí ela Bolá de Ibadan, tá? Eu sou iniciado de Babaxungu, tá? Então eu tenho minha referência nigeriana, tá? A diferença é que ele veio aqui cuidar de mim, tá? E, diga-se de passagem, eu não tinha como me cuidar. Ele me iniciou praticamente sem receber quase nada, tá? Porque eu comprei todas as coisas e não tinha nem dinheiro para pagar a mão dele. E mesmo assim ele falou, não tem problema, e me iniciou, tá? E depois eu compensei ele, obviamente, mas fica aí o meu contato para quem tiver interesse de falar sobre o assunto. O Hélio tinha impresso aqui as perguntas, que eu vou levar inclusive, que eu vou me estender mais sobre todas as respostas e vou estar criando um e-bookzinho e tal, para quem tiver interesse também, tá? E qualquer outro questionamento que vocês tiverem, tá? Então, o telefone é 11 949 16 37 12 11 949 16 37 12. Meu nome lá provavelmente apareça Reinaldo, que é o nome aqui de nascimento, né? Mas com o relacionamento, Babá e Fatolá, sou esse cara de Rastafari que você tá vendo, entendeu? E tá lá no perfil também. Qualquer pergunta, me chame pelo WhatsApp. Eu não atendo o telefone porque o nosso Brasil tá cheio de golpe e tá terrível. Não dá para atender o telefone. Me chama pelo WhatsApp, tá bom? Agradeço a todos a oportunidade, agradeço muito a oportunidade também. Não sei se tem mais perguntas aí, se estão botando para correr já. Tem mais uma pergunta para você. Bom, que bom. Tem mais uma pergunta aqui, ó. O pai do Sr. Joaquim, lá na Água Punda. Como é o posicionamento do culto Ipá nas questões de entidade, de gêneros e nas iniciações? Identidade de gênero? Tá, isso aí bom, para mim isso é muito claro, tipo, identidade de gênero, né? Então, aos meus amigos, como que é? Desculpa, gente, eu não sei falar direito essas coisas não. LGBTQIA+, eu acho que é assim que fala. Se perdi mais alguma coisa, me perdoa. A forma que vocês se entendem como seres humanos, ela é pessoal de vocês. Eu não tenho absolutamente nada a julgar com relação a isso. Eu tenho que respeitar, né? Eu acho que o indivíduo ele tem que ser feliz da forma como ele se entende, né? Com relação às iniciações. Ifá é uma cultura de 10 mil anos e nada foi criado ontem. Em algumas culturas nós vemos pessoas moldando culturas em benefício próprio. E Ifá não é assim, tá? Então é assim, temos papéis definidos para cada pessoa. Nesses meus 15 anos aí
Eu não vou lhe falar, meus 18 anos, 19 anos de culto e fala, não estou falando de sacerdócio. Eu já vi muitas situações que eu aprendi com elas. Vamos lá. Uma pessoa se inicia e fala. Essa pessoa, ela vai ser designada como sacerdote. Só que o nome dela é feminino, né? Vou usar um nome aqui, talvez esteja me ouvindo. Ifá Xolá. Essa pessoa é Babalorixá, de Ifá, né? Ela não foi atribuída a Babalaô. Por quê? Porque Ifá respeitou tanto a individualidade dessa pessoa que ele mostrou no Odu que essa alma feminina que habita dentro de um corpo de um homem, que só o Odu e o Ori lá em cima, entendeu? Combinou, e a gente sabe que Egbeorum tem seus mistérios, entendeu? Ele foi designado Babalorixá, ele é um sacerdote, porque Babalaô é um cargo masculino. Para ele, o preconceito não. Tem um cargo de vocês específico como Babalorixá e Ialorixá, dentro do culto Ifá. Tá? Babalaô e Ianifá são cargos destinados a pessoas que são pais de família. Vamos colocar assim? Pessoas que são, vamos colocar, heterossexuais. É um papel bem definido. Vocês sabem bem que culturas antigas perseguem homossexuais. Na Nigéria, vocês sabem que isso é proibido. Em países africanos, é proibido. Vocês estão na Nigéria? Eu também não. Aqui eu respeito a individualidade do ser humano. Mas também é necessário respeitar a doutrina do culto Ifá. Mas veja bem, eu fui claro, o Ifá determinou que aquela pessoa fosse Babalorixá. Curiosamente, eu conheço 3 Ifá Xolá na mesma situação. Agora que eu lembrei. Ifá determinou, então se Ifá determinou, Ifá não julgou o seu gênero. Tá? Não tem por que julgar, sua vida pessoal pertence a você. Tá? Mas seu papel que você deve ser exercido na função é um papel de Babalorixá. Tá? O Babalaô, ele é heterossexual, ele precisa ser heterossexual, por uma série de fatores só se aprende no desenvolver do Hipnodum. Tá? Coisas que eu não posso nem dizer aqui. E a Ifá a mesma coisa. Tá? Lembrando, senhores, Ifá julga o Iapelê, que é o princípio da conduta moral do indivíduo, tá? Ele não julga a pessoa, tá? A pessoa ser homossexual, eu acho que assim se fala ainda, ou homoafetivo, não sei, tá? Mas a pessoa, ela não escolhe ser, ela é, gente, entendeu? É a natureza dela. Muitas vezes a pessoa se adoece por não aceitar, a pessoa se empobrece por não aceitar o que ela é como ser humano. No dia que ela se aceita, ela vai ser feliz, ela consegue desenvolver. Conduta moral é uma coisa, promiscuidade é uma coisa, pessoalidade, gênero é outra, totalmente diferente. Tá? E a gente acolhe, a gente não julga, somos nossos irmãos iguais. Valeu. Muito obrigado aí pelo nosso grande amigo, eu já chamo ele de Reinaldo, mas ele é Babá. Babá, ele faltou lá. Babá. Né? Então a gente gostaria de agradecer muito a sua presença, explicou bastante legal aí para os nossos ouvintes. Obrigado mesmo pelo carinho. Que você tenha um ótimo domingo, muita paz aí para você. Tá? Muito obrigado pelo carinho mesmo. E agora, mês que vem, teremos outra entrevista aqui com mais pessoas. E quero agradecer, desejar a todos um ótimo domingo, muita paz a todos. Está encerrado mais uma entrevista aqui pelos estúdios da Criativa FM. Um abraço.